Essa paraxá de hoje, ela fala sobre a importância de nós sermos kasher, de praticarmos a palavra e de você se alimentar das coisas que o Eterno te orienta. Hoje nós vamos bem além do conhecimento que nós já recebemos. Amém? Vamos bem além, porque eu estava analisando, né? Eu tinha ouvido uma pregação uma vez do pastor Marcos Abraão, e ele falava sobre a alma do porco se mesclar com a alma humana, né? Eu no dia até questionei, fiquei pensando, mas só que depois eu meditando, eu falei, tem fundamento. Tem fundamento quando a gente leva isso para o lado científico. A coisa é muito pior do que você imagina. Existe uma organização que há muitos anos eles trabalham para destruir a tua saúde. Porque uma vez que você tem saúde destruída, você tem que gastar dinheiro com a farmácia, sim ou não? Então, hoje em dia, a população é obesa. A população mundial, o Brasil é o terceiro país do mundo que tem a maior população obesa do mundo. Primeiro vem os Estados Unidos com seus fast foods. Depois, se eu não me engano, acho que é a Itália. E depois é o Brasil. Mas a população obesa no mundo inteiro cresce. A população de homossexual cresce. Quando eu digo homossexual, as pessoas interpretam que é só o homem afeminado. Não, homossexual é a mulher também que quer dar uma de macho. Então, o homossexualismo vem crescendo. Como se diz, cada vez mais a obesidade vem crescendo. Doenças aparecem cada vez mais. E as pessoas, elas dizem assim, não, tá vendo como que Deus não é bom? Se ele fosse bom, olha aí, o cara é homossexual, aí todo mundo fica, é um demônio. Nem tudo é demônio, gente. Ó, o cara tá com câncer, tá vendo como Deus é mau? Botou um câncer no camarada. Deus não colocou câncer em ninguém. Olha como Deus é mau. Aquele rapaz nasceu com a perna torta, uma menor que a outra. Olha como ele é corcundo. A mãe é normal, mas o filho é anão. A mãe é normal, mas o filho tem um problema assim, assim, assado, é cego. E uma série de debilidades que as pessoas nascem com elas. Dá a impressão que o Criador fez um código genético doente, enfermo, cheio de problemas. O Eterno criou o homem perfeito. Amém? O Eterno criou o homem com perfeição, com amor. Uma coisa que você precisa entender é que nós não fomos criados de qualquer jeito. O Eterno viu um barro lá jogado, ele pegou o barro, soprou o fôlego de vida e ali nasceu o homem. Mas assim não está na Escritura? Não foi bem assim. É um projeto. Um projeto feito com muito carinho, com muito amor, que nós fomos criados. Só que hoje nós vamos entrar numa área muito difícil, até da gente expressar, porque a gente vai tratar de área genética. Aí você vai entender por que o Eterno dá a lei do Kashrut, que é uma das leis sobre a alimentação e por que nós devemos obedecê-la. Por que nós devemos obedecê-la? Aí você vai entender por que tanta gente nasce com tanto problema de saúde, pessoas que nascem sem olho, com aquela doença, como chama, com lábio leporino, né? A pessoa nasce sem o céu da boca, com tantas e tantas enfermidades, aí dá a impressão que Adonai mais um cientista mequetrefe, que criou a gente. Isso não é verdade. Amém? O Eterno criou você, criou a humanidade, para que todos nós tenhamos saúde. Amém?
vida. Aí uns dizem, não, mas essas doenças passaram a existir depois do pecado de Adão. Ah, mas começou a acontecer mesmo depois do pecado de Adão. Se o homem tivesse seguido as orientações do Eterno, o homem jamais seria o que você está vendo aí hoje. Porque, desde o princípio, o adversário, Satanás, trabalhou para destruir e causar o maior número de vítimas possíveis e deixar esse mundo no caos que você está vendo. Ou você também é daqueles que apoiam, tem gente que diz que é evangélico, outros diz ser Yehudinho, outros diz que é judeu, outros diz que é católico, mas quando se toca no assunto homossexual, mas você tem que, respeitar, a gente tem que respeitar a pessoa. Mas não podemos aceitar que eles ganhem espaço na sociedade como estão ganhando. Nós estamos vivendo debaixo de uma ditadura de homossexual. Você não pode mais falar nada de homossexual, senão já vem processo. Eu não gosto do pastor Marco Feliciano porque ele, para mim, é um falso profeta. Mas esses dias ele fez um comentário e o pessoal está de pau em cima dele. Porque nós estamos vivendo debaixo de uma ditadura de homossexuais. Eles estão conseguindo ganhar espaço, leis. Você viu, aprovar o casamento de homossexual. Aí quando foi agora esses dias um casal que casou que se assumiram, se casaram, adotaram uma criança, os dois violentaram a criança. Os dois violentaram a criança. Estão lá sendo procurados, mas até aí a criança, tadinha, irmão, já é vítima. Por o pai e pela mãe terem abandonado eles. Agora é vítima de estupro, de violência, por aqueles que prometeram adotar e guardar, cuidar e proteger. Então não tem que ter espaço para isso. Porque isso é maligno, gente. Isso é maligno. Então hoje nós estamos vivendo uma fase muito difícil, debaixo de uma ditadura, uma presidente que não precisa nem de falar, que você sabe que ela é, que apoia, é claro que eles vão apoiar, e qualquer um que se levanta para falar contra, que nem a Xuxa chamou o pastor Marco Feliciano de monstro. Nós temos foto, está no Facebook, o mundo inteiro sabe, a Xuxa teve relações sexuais de pedofilia com um garoto de 12 anos. Está lá a foto da Xuxa deitada com um rapazinho de 12 anos. Aí o pastor Marco Feliciano é monstro porque ele pede dinheiro para os outros. E falou contra os negros e contra os homossexuais. Então, o que está acontecendo no mundo de hoje? As pessoas acham que isso é normal, isso não é normal. Existem indústrias de alimentos que trabalham para que isso aconteça. Vocês estão compreendendo? Para que o ser humano se torne cada vez mais desumano. Para que as pessoas andem cada vez mais estressadas. Para que as pessoas cada vez se tornem mais afeminadas. Você acha que é normal? Um garoto nasce homem, heterossexual, aí aos 12 anos ele resolve mudar de banda. Ele sai do digital e vai para o analógico. Isso não é normal, gente. Sabe por que isso não é normal? Porque existem pessoas mexendo no nosso sistema físico, na nossa saúde, nos nossos hormônios. Você acha normal uma garota nasce sonhando ser mamãe, ter um filhinho, ela cresce cuidando de boneca, ela tem aquele desejo de ter uma família. Aí ela, quando completa 12, 13 anos, ela começa a andar igual homem, mão no bolso, e aí, mano, beleza? E aí, cara, legal, falando igual homem, querendo falar grosso. Você acha que isso é normal? E existe alguém que está por trás disso. O Eterno criou Adão e Havá. Ele não criou Adão e Ivo, ou Revo. Ele criou Adão e Havá. Ele criou homem e mulher. Então, o Eterno, quando dá as leis, ele dá para que nossa vida vá bem. Muitas pessoas
criticam o mezuzá. Aqui, esse negócio de comer, eu como que eu quero. Somente os evangélicos. Mas eles não sabem que existe um segredo muito profundo na alimentação. No que você come. Aí eles falam, mas Yeshua disse, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. Tá vendo? Está na palavra. Você sabe o que Yeshua disse isso, irmão? Não é o que você come que não contamina. Se você tomar veneno, você vai morrer. Vocês estão compreendendo? Yeshua disse porque os fariseus estavam adulterando a palavra do Eterno e colocando uma tradição, aquela tradição farisaica estava sendo mais importante do que os mandamentos que o Eterno havia deixado. Então por isso que Yeshua questionou ele. Não que Yeshua deu ordem para você comer sem lavar as mãos. Se você comer, passar a mão nas fezes de um gato e comer, você vai ingerir bactéria. Como é que chama aquela bactéria que fica nas fezes? Ela é muito ativa, ataca muitas pessoas e mata, inclusive. Não lembro aqui o nome dela. Mas eu sei que a gente todo o tempo, estamos questionando por que o Eterno dá mezuzá. Então hoje você vai entender. Amém? Você vai saber por que existe tanto homossexual, por que a comida nossa é contaminada, por que as pessoas estão mais doentes do que nunca, e existe gente por trás disso ganhando dinheiro com a sua destruição, com a sua doença, com a sua falta de saúde, com a obesidade. Tem gente ganhando dinheiro com isso. E eles têm prazer de ver você morrendo. Eu vou aqui ao estudo, preste bastante atenção. Leis da Kashrut pela Torá. Kashrut, em hebraico, também conhecido como kasher, que quer dizer próprio. Próprio, nesse caso, para consumo. Chamada de kosher, do termo hebraico, que significa próprio, e neste caso, próprio para consumo, pelos israelitas de acordo com a Torá. Os israelitas que seguem o kashrut não podem consumir comida não kasher. A comida que não estiver de acordo com a lei israelita é chamada de imunda. Num sentido mais técnico, significa rasgado, que se refere à carne que veio de qualquer animal, que contém algum defeito que torne impróprio para o abatimento. Um animal que tenha morrido por qualquer meio, que não for um sacrifício ritual, é chamado de neveila, que significa literalmente coisa suja. Então, por que os israelitas, naquela época, até os de hoje que conseguem manter esse segmento, não comem animal com defeito? Vocês vão saber o porquê. Não come. Pode ser a vaca mais gorda, mais bonita. Morreu, tem defeito, ela não serve. O animal morreu no mato. Aconteceu uma coisa lá, ele apareceu morto. Eles também não comem. Eles só comem se o animal for abatido de maneira ritualística. Como assim? O animal deve ser abatido de uma forma que ele mesmo não perceba que ele está o quê? Morrendo. Porque quando o animal morre, ele emana uma descarga de adrenalina na carne e de outras substâncias hormonais. E isso já naquela época. E quando a pessoa come o animal, essa substância hormonal, química, ela se junta no seu corpo, na sua carne, no seu sangue. Vocês estão compreendendo? Então você come aquela agonia do animal. Aquele sofrimento que o animal passou, você come ele. Aí a pessoa não entende por que elas estão com depressão. Se você não sabe, a depressão é um desequilíbrio o quê? Hormonal. Não é só um problema de demônio às vezes.
é um desequilíbrio hormonal. Então veja bem. Então por que os israelitas, o Eterno não explicou isso? Amém? Isso aqui é uma orientação oral que eu estou passando para você do entendimento que eu entendo. Então o Eterno, ele só deu o mandamento. Então as pessoas às vezes questionam. Ah, mas por quê? Por que tantas leis? Ah, eu como de tudo, está escrito, ó. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, mas está escrito, Paulo disse, Shaul falou, que tudo não é lícito, mas nem tudo convém. Então eu como tudo. Assim seguem os ignorantes. E ali, eles não sabem o que eles estão trazendo para a sua saúde. Vocês estão compreendendo? A pessoa está trazendo males para a sua saúde. As pessoas estão se destruindo. Então, o que acontece? Veja bem. O homem é feito... Nós temos um código de DNA. Amém? O que é o código de DNA? O DNA armazena todos os códigos que formam os seus órgãos internos e externos, e também o seu corpo, e a sua estrutura física. Vocês estão compreendendo? Então, para cada item do seu corpo, para o seu olho, existe um código que o DNA vai transmitir para as células-troncos, que são as células importantes de construção do corpo, por isso que é chamada célula-tronco, ela que cria o corpo, ela que cria cada órgão do seu corpo. Então o DNA dá informação à célula-tronco para fazer o seu olho, ele faz. O DNA dá informação para a célula-tronco fazer seus braços, ela faz. Seus dedos, seus tendões. A célula-tronco é importantíssima. Ela é que cria tudo, de acordo com os comandos que o DNA repassa para ela, ó. Faz de conta, o olho, o código é 1, 2, 3, 4, 5. Aí a célula-tronco vai lá e faz o seu olho. Mas se tiver 1, 2, 3, 5, 8, errado o comando de criar o olho, o que vai acontecer? Vai nascer com olho defeituoso ou cego. Eu estou falando em termos bem simples, porque essa mensagem vai para o YouTube, e eu quero que todo mundo entenda. Então a célula-tronco, ela é feita, ela é o agente importante de fazer o seu corpo, de fazer o seu fígado, o seu coração, os seus rins. Então o que acontece? A partir do momento que você ingere carne de animais, veja bem, de animais que foram abatidos de forma errada, não kosher. O animal agonizou. Você ingeriu carne de animal com defeitos físicos. Vocês estão compreendendo? Porque o nosso corpo reage aos estímulos hormonais. Nós somos um ser bioquímico. Então, o nosso corpo reage aos estímulos hormonais. Os hormônios, veja bem, os hormônios falam através do nosso corpo. Nossos hormônios falam. Os hormônios falam. Então, a partir do momento que a pessoa ela está se alimentando inadequadamente, ela está trazendo para o seu corpo o quê? Distúrbios hormonais. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver isso com o homossexualismo? O frango que você come, o frango que nós compramos, o hormônio que é injetado nele
faz o homem parar de produzir testosterona, que é o hormônio que faz a gente se sentir machão, né? Falar grosso, nascer pelo no corpo e outras coisas mais. Então, a partir do momento que você ingere o frango, um frango não kosher, esses frangos industrializados, você está absorvendo o quê? Hormônio. E esse hormônio do frango, veja bem, faz com que o homem comece a ficar afeminado. Entendam isso, isso não é mentira, isso é provado. Como se diz a Secretaria de Saúde sabe disso, não fazem nada, porque isso é mundial, isso acontece no mundo inteiro. Isso é uma organização, como eu falei a princípio, que está trabalhando para destruir a raça humana. O nosso DNA, ele é tão sensível, gente. O DNA humano é sensível. Para você ter uma ideia, se uma estrela explode a bilhões de quilômetros daqui, e os raios gama vier em direção à Terra, ele afeta nosso DNA, é capaz de até nos extinguir e matar. Quando acontece uma explosão de bomba nuclear, ou radiação, de qualquer coisa radioativa, o que eles afetam? O DNA, que é o comando dos códigos de construção de todo o organismo. Você vê na Rússia aquele acidente que teve em Chernobyl? Vocês lembram? Ouviram falar dele, né? Como que hoje em dia não tem gente morando mais perto de Chernobyl? Mas as pessoas que moravam em Chernobyl nasceram cheias de problemas. As crianças nasceram defeituosas porque foi alterado o código de DNA. Criança nasceu sem perna, sem cabeça, com duas cabeças, num tronco só. Nasceram aberrações, sapo de duas cabeças. Todo tipo de aberração aconteceu. Porque houve o quê? Houve uma mudança no DNA. Houve uma mutação no nosso DNA. Você vê que o Eterno fez o nosso DNA sensível a mudanças, por quê? É como eu expliquei em outras paraxás sobre a questão da raça negra. Se o negro sai da África e vai morar na Europa, numa região fria, com o passar do tempo, os descendentes deles vão ficar de cor. Vão ficar brancos, porque automaticamente o DNA vai dar ordem às células-tronco, e não é necessário criar tanta melanina, uma pele tão escura, porque o local não tem tanto sol, não é tão calor. Então não precisa. É comandos, o DNA é inteligente. Só que ele é sensível. Vocês estão compreendendo? Então o que começou a acontecer? Eles sabem disso. Esses Illuminati sujos, porcos, bandidos, sabem disso. Então eles criaram um código chamado Codex Alimentar. E esse Codex Alimentar funciona assim: se você criar um animal, uma vaca, seja qual for, você só pode criar debaixo da fiscalização deles. A água que você bebe, o cloro, você que não bebe água filtrada, o cloro faz você ficar burro cada dia que passa. Porque o cloro resseca a sua glândula. É uma glândula que gera um hormônio que faz você ter percepção das coisas. Você olha, o cara está querendo te enganar, esse cara está querendo... E você começa a não ter mais percepção. Vocês estão compreendendo? Porque o cloro na água resseca essa glândula e endurece ela. E ela para de gerar esse hormônio. Ele ataca os rins. A pessoa começa a ter problema de pressão alta, porque ele resseca os rins da pessoa. Ele resseca o pâncreas da pessoa. O açúcar branco faz quase a mesma coisa. Ele mata seus neurônios, faz com que você tenha problemas na barriga, sua barriga começa a crescer, começa a dar problemas de... Olha o que eu anotei. Que o açúcar branco faz. Diabetes, é difícil de digerir no organismo, rouba vitaminas e minerais,
de outros alimentos, e aí causa na mulher o quê? Ressecamento intestinal. Porque a pessoa passa a ter problemas, porque para digerir o açúcar, você vai gastar outros minerais que seu corpo absorveu de outro alimento só para digerir o açúcar. Aí ele causa esses problemas, contribui com a gordura na barriga. A pessoa não come, e ela fala, mas eu não estou comendo coisa gordurosa, mas minha barriga está crescendo. Por que está crescendo? O açúcar está gerando isso. Gordura na barriga, mucosa no tubo do digestivo, pode gerar doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas, vasos sanguíneos, formação de cálculo na vesícula biliar, trombose coronária e problemas de estômago, cáries nos dentes, varizes, hemorroidas e distúrbios emocionais. O aumento de pressão, o aumento da prisão do ventre, tudo por causa da sacarose e a falta de vitaminas e minerais. Tudo isso é o açúcar branco. Isso é só o açúcar. Aí, como nós estávamos falando da carne, voltando à carne, aí você come um animal que agonizou. Esse animal agonizou, ele liberou descargas de adrenalina e de todo tipo de hormônio na hora da morte. Você está ingerindo isso para dentro de você. Aí o que começa a acontecer na sua vida? Distúrbio hormonal. Aí a mulher não sabe por que um mês a menstruação vem num dia, no outro mês vem outro. Aí os homens não sabem por quê. Tem homens que não conseguem ter filho. Ele não consegue produzir filho. Todos esses problemas que vocês estão vendo de saúde é por causa da alimentação não kosher. É um tipo de alimento que as pessoas andam comendo, que cada vez que ela come, pior ela fica. Cada vez ela piora. Você vai nos hospitais, está cheio de gente nos hospitais. E gente até evangélicas. Agora, por que isso? Ah, porque o Eterno não cuida da gente. Não, o Eterno cuida. Aí a pessoa come essas coisas, aí nasce criança com defeito, paralisia, com outras doenças. Aí fala assim, não, mas isso aí é culpa de Deus. Em primeiro lugar que ele fala é Deus, né? A culpa é do Eterno. Que Eterno é isso? Por isso que eu não vou na igreja. Ele fala bem assim, olha meu filho, o jeito que nasceu, olha minha filha, olha o problema que eu estou na saúde. Eles culpam primeiramente o Criador, gente. Mas o Eterno deixou ensinos na palavra como você deve se alimentar para fugir desses problemas. E naquela época não existia uma sociedade como essa agora, maligna, indústrias que só pensam em ganhar dinheiro, porque o cara que é dono do frigorífico, ele é dono também das redes de farmácia. O cara que é dono do frigorífico é dono dos laboratórios que vendem remédio. Então, para ele, mais vantajoso, esses homens são poderosíssimos. As indústrias deles faturam 140 trilhões de dólares por ano. São os Rothschild, Rockefeller e outros demais, os iluminados. O negócio deles é manter a população doente, gastando e comprando seus remédios que eles mesmos fabricam em seus laboratórios. Então existe uma organização, que o objetivo dessa organização é destruir a nossa saúde, é acabar com você. Aí a pessoa tem um filho, o filho nasce sem cérebro. Como que pode isso? Aí eles jogam a culpa de quem? No Eterno. O Eterno é culpado. Como que pode esse Deus? Olha aí, ó, criador do quê? Criador, olha o que ele faz com a criação. E joga a culpa no Criador. Agora o Criador deu informações. É que naquela época, talvez, as pessoas não teriam entendimento, mas Hanoque entendia. É tanto que a palavra lá no livro de Hanoque diz, quando o Eterno trouxe Hanoque de volta, ele deu a ele como ele deveria se alimentar para que ele ficasse mais inteligente. No livro de Hanoque está isso. Aí as pessoas não são inteligentes,
Aí a mãe não sabe por que o filho vai para a escola e não consegue desenvolver. Vocês estão entendendo? Doce demais, chiclete demais, bala demais, pirulito demais, chocolate demais. Ah, mas não, sabe? É porque não, ninguém nasceu para ser burro. E quem disse isso foi o Albert Einstein. Todos podemos ter inteligência e capacidade. Todos. Ninguém nasceu para ser burro. Essa história que, o fulano é burrinho, coitadinho, não, ele não é burro nada. Ele só passa a ser burro quando ele não quer obedecer a palavra do Eterno. Aí eu digo que é burro. Porque se você obedecer a palavra de Hashem, ele vai te dar sabedoria. Mas essa sabedoria vem acompanhada de uma alimentação saudável, amém? Para que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, possa iluminar você e te dar sabedoria. Aí, voltando aqui na folha, né? No estudo, diz assim: muitas das leis básicas do Kashrut derivaram de 2 livros da Torá. O livro de Vaikra, que é Levíticos, e Devarim, Deuteronômio. A Torá não afirma explicitamente o motivo da maioria das leis do Kashrut, e de diversas razões foram apresentadas para essas leis, desde filosofias ritualísticas até práticas higiênicas. Por extensão, a palavra kosher passou a significar legítimo, aceitável, genuíno ou autêntico, num sentido mais amplo. Entre os alimentos, citar a carne de porco, o camarão, a lagosta, todos os frutos do mar, peixes que não possuem escamas e barbatanas, couro, que é os peixes de couro, né, que tem aqueles couro com lixa, né, que nem tubarão, cação, esses peixes não são kosher, não pode ser comido. Carne com sangue, também é proibido comer insetos, e a cochinilha, que é tirada, as cores vermelhas que são colocadas em doces, balas, bolachas. Hoje, 99% dos alimentos industrializados no Brasil e no mundo não se preocupam em seguir as escrituras e colocam nos alimentos gorduras de porco e outros animais, como o cachorro, fungo, insetos e crustáceos. Então, o que acontece? Essa cochinilha, que é um animal, um inseto que eles usavam para dar cor, né, em iogurte, em uma série de coisas, não é kosher. Eles colocam isso para dar cor no iogurte. Aí você compra o iogurte para o teu filho, que delícia. Bolachas coloridas, doces, balas e chicletes. O chiclete é feito com uma gordura que vai no estômago do porco. Aí eles fazem aquela goma de mascar. Aí eu pergunto para você, por que a indústria alimentícia tanto trabalha em cima dessas coisas? Por que usam esse tipo de coisa para contaminar a humanidade? Aí eu digo para você, é para a gente ficar impuro, endemoniado. Não, é para você ficar podre de enfermidade. O que acontece com você? Como eu disse, o nosso DNA, recapitulando, ele é o quê? Sensível a radiações, a hormônios e uma série de coisas. Então veja bem, o que acontece? Você se alimenta de um monte de animal impuro. O porco, ele é um animal de asepsia. O que é o porco e o rato? Eles são animais de asepsia. O cachorro, animal de asepsia. O urubu, o camarão, a lagosta, todos os frutos do mar, esses animais são animais de asepsia. Você joga um cadáver podre lá no mar, os camarões vão lá e é tanto que quando eles querem pegar um camarão, eles pegam um peixe grande ou matam um golfinho, né? E deixam apodrecer. Depois que ele apodrece, eles jogam na água e vêm junto com a rede.
enche a rede, porque eles comem carniça. São animais de asepsia, são animais de limpeza. O porco, o que o porco faz? O porco é um animal de asepsia, é um animal que come lixo. Ele foi criado, existe, come lixo. Então esses animais de asepsia são feitos para comer lixo, coisas estragadas. Ah, mas não tem problema, o porquinho que eu comprei veio não sei da onde. Irmão, o Eterno diz para você não comer. Aí você come o porco. Hoje eu entendo claramente o que o pastor Marcos Abraão quis dizer com a mesclagem de alma. Quando a pessoa come a carne do porco, ela está comendo parte da alma, não é só parte da alma. Ela está recebendo informações do DNA do porco, que vai mesclar com o quê? O DNA dela. Irmãos, está cheio de notícias aí, inclusive naquela revista super interessante, de mães que tiveram um filho, o filho nasceu com cara de animal, cara de porco, cara de tudo que não prestava. Você sabe por quê? Porque está havendo essa alteração no DNA das pessoas, doenças que surgiram. Ah, surgiu câncer. Ah, mas meu bisavô morreu de câncer. Ah, meu tetravô também morreu, meu pentavô morreu, o hexavô morreu. Mas o que eles comiam? Vai ver o que eles comiam, lá no começo, aí eles vêm dizer que o Eterno criou isso. Ah, isso é um distúrbio genético. Aí vem o muito religioso, não, isso é um demônio que está atuando de geração em geração, em alguns casos até são. Mas a maioria dos casos, esse problema genético deu origem, porque lá atrás, alguém se alimentou de tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que faz mal para o corpo. Ah, é punição de pecado? Não. É falta de orientação, de entendimento, de se alimentar adequadamente. Estão compreendendo? Por isso que quando se fala de alimentação kasher não é que você tem que ir lá no açougue do irmão judeu, do irmão rabino, no mercado do irmão que é judeu, que só vende comida kasher porque custa o olho da cara. Você entendeu? Você não precisa de ir lá. Você tem que simplesmente não comer essas carnes. Estão compreendendo? Procura manter mais na sua casa legumes, frutas, verduras. Estão compreendendo? Procure ter mais isso na sua casa. Ah, eu quero comer um frango. Ah, mas onde que eu vou comer um frango kasher? Onde eu vou achá-lo? Vai numa avícola. Aqueles lugares que matam o frango na hora. Você leva o frango mortinho, limpinho. Oi? Galinha? Não, também frango, galinha. Não, mas tudo faz. Aí você vai lá e compra, que é aqueles frangos caipira, né? Galinha caipira, e faz na sua casa. Aí você vê aqueles frangos no mercado, gordão, daquele tamanho, você não sabe, às vezes tem 2 meses. Ele está daquele tamanho, sabe de quê? De tanto hormônio que ele injeta. Aí você vê as crianças hoje, as crianças, né? As criancinhas. No começo a criancinha, depois se tornam o que? Aborrecente. As criancinhas de 10 anos estão do tamanho dos pais, 13. Meu filho tem 13 anos no meu tamanho. É o hormônio que está inserido na carne do frango. Aí a maldade deles é tão grande que eu conheci um senhor lá em Araçatuba, que ele transporta gado. E ele vê as coisas, ele me conta. Ele falou para mim, falou assim, você sabia que todo produtor de galinha, ele também, todo avicultor, ele também cria gado? Eu falei, não. É porque com a ração da galinha e as fezes da galinha, olha só, eles juntam, eles põem aquele cerrado, né? Aí a galinha faz bastante fezes ali e ela não digere direito como chama a ração. Então eles dão o hormônio junto com a ração. Aí eles juntam as fezes da galinha, trituram e fazem ração para o gado. Aí o gado come e também o hormônio passa a fazer efeito
no gado. E esse mesmo hormônio cria alterações hormonais nos homens e nas mulheres, aí é onde que a pessoa não entende por que ela de uma hora para outra começou a gostar de homem. Ah, mas por que agora eu estou gostando de homem? Por que agora eu estou gostando de mulher? Porque isso isso são alterações hormonais, gente. Talvez você possa pensar, pastor, isso é absurdo. Não, isso não é absurdo, isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, que é o maldito Codex Alimentar. E se você, todos têm que seguir. Se eles não seguirem isso, eles não podem vender alimento, não podem vender bolacha, não podem vender Danone, não podem vender frango, não podem vender carne vermelha. Não pode criar. Aí vem com essas histórias da injeção na vaca por causa da gripe. Tudo mentira isso aí, gente. Aí as pessoas estão se alimentando disso. E está havendo o quê? Alterações hormonais nas pessoas. E automaticamente, olha a maldição que acarreta em seguida. A pessoa tem um filho, o filho vai nascendo com o quê? Alterações hormonais. Aí não entende por que o rapaz tem toda a afeição feminina. Ou a garota tem toda a afeição masculina. Tudo isso é uma coisa demoníaca. Vocês estão entendendo? Que a indústria alimentícia está fazendo. Então, quando o Eterno fala na palavra dele, Levíticos capítulo 11, abra aí. Levíticos, Vaikra, capítulo 11. O Eterno fala, esses são os animais que vocês devem comer, que os filhos de Israel, Levíticos 11, versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unha fendida e fenda das unhas se divide em duas e rumina, deles comereis. O que é animal que rumina? É o animal que come, ele volta a comida para a boca de novo, mastiga bem a comida, volta de novo e volta de novo. Então o boi faz isso, a vaca faz isso. Então existem alguns animais que fazem isso. O coelho não faz, o porco não faz, o cachorro não faz, o gato não faz, os felinos não fazem, os répteis não fazem. Por isso que o Eterno abomina esses animais, principalmente o porco e o rato, tá? Que são os animais imundos, né? Destes, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vós será imundo. O coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. E das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Aí as pessoas pensam assim, mas por que não tocar no cadáver de um animal, e principalmente do porco?